Todas, muito boa noite a todos, e ainda que a gente tenha acabado de sentir um aperto muito profundo no coração, essa é um pouco a realidade generalizada no nosso país. E eu quero cumprimentar, muito honrado por ter sido convidado para esse momento de vocês, do Centro de Saúde do Distrito Federal, na pessoa dessa extraordinária mulher que me comoveu várias vezes aqui com a sua fala, Marli Rodrigues, presidente do Centro de Saúde. Muito obrigado pelo privilégio de me trazer até aqui para esse momento de luta de vocês. Quero cumprimentar todos os que generosamente a mim se dirigiram, se referiram e que qualificam essa mesa, deputado Rony, deputada Celina Leão, deputado Cláudio Abrantes, meu caro Fábio Gondim, meu caro Tarcísio Faria, deputado Vasni, distrital também, o defensor público, e meu pai na época se chamava advogado dos pobres, meu pai era defensor público antes de morrer. Meus compatriotas, minhas amigas, meus amigos brasileiros, estou aqui meio desorganizado pelas emoções que eu senti, mas eu estou querendo ver como é que eu ajudo vocês a olhar um pouco mais complexamente esse momento. E aí eu vou me socorrer na sabedoria do sertão do Ceará, de onde eu venho. Dilataria nesse caso, porque esse nível de antagonismo que eu estou assistindo de vocês com o governo do Distrito Federal não se explica pela falta de pão. Aqui talvez se explique pela falta absoluta de uma sistematização de diálogo, por uma repartição da consciência cidadã dos limites, das complexidades, das dificuldades, e só isso explica esse nível de antagonismo. Portanto, casa onde falta pão, todos brigam e quase ninguém tem razão. Vocês provavelmente têm razão pela circunstância clara de que esse nível de exasperação, eu já governei um estado, já fui prefeito de uma capital e manejei essas questões todas, fui secretário de saúde mais recentemente para ajudar o meu irmão, e eu nunca vi um nível de exasperação, de desgaste e de ruptura da confiança como eu testemunhei nesses poucos momentos que eu estou vendo com vocês. Portanto, cresce mais gravemente ainda a minha responsabilidade. Vamos procurar entender o Brasil, e eu tenho feito esse apelo aos auditórios que me distinguem, enquanto não começa a zoada. Ali daqui para maio, junho, vai ser o pipocar de foguete, as musiquinhas, né, e as televisões, e todo mundo um sorriso bem arrumado e tal, e aí a gente aparta as bandas e talvez não possa mais conversar. Mas o Brasil precisa dramaticamente, nesse ano 18, por isso, 1000 vivas ao Centro de Saúde, por entender que é preciso refletir sobre as eleições de 2018, com a independência e autonomia do sindicato. Porque o papel do sindicalismo moderno não é veicular o interesse de partidos para a sua base. O papel de um sindicalismo moderno é veicular para todos os partidos o querer legítimo da sua base. E isso também está malversado no nosso país. Mas não duvidem, o Brasil, o que está acontecendo no Brasil tem uma explicação macroscópica, tem uma explicação orgânica. Eu não vou descansar, embora minha tarefa seja preparar uma boa noite de sono, porque todos fizeram boas falas, curtas, com conteúdo, e eu estou encarregado de falar por algo ao redor de meia hora, o que já é um exagero em si. Mas eu vou tentar arranjar aqui, porque a qualidade do auditório me facilita a tarefa. O Brasil não cabe nesta confrontação miúda, odienta, muito conveniente à política de São Paulo, que pretende nos repartir entre coxinhas e mortadelas. A política de São Paulo, há 26 anos, alterna PSDB e PT sem maiores complexidades lá. O Brasil não é isso. O Brasil é muito mais fragmentado, muito mais heterogêneo, muito mais complexo. E foi muito conveniente até um certo tempo essa confrontação miúda, mesquinha, que a maravilha e complexidade do Brasil nela não cabe. Então eu estou querendo ver se eu consigo, ainda antes das paixões aflorarem, meio que falar como um professor, um experiente acadêmico, alguém que tem uma experiência vivida, e depois eu volto para lá fora, na porta do sindicato, distribuir meu panfletinho, fazer como o nosso senador, pedir um votinho também e tal, que eu sei fazer e faço com muito prazer. Mas por agora, vamos compreender algumas coisas. As coisas do Brasil estão erradas. As coisas do Brasil estão erradas. E o gênio do Einstein, que deve ter sido a maior inteligência que a humanidade já produziu, foi muitas vezes chamado de maluco, de louco,
e ele tinha um certo constrangimento com isso. E ele, gênio que era, definiu o que é loucura. Ele disse que loucura é quando a gente repete as mesmas práticas esperando que dê resultado diferente daquelas práticas, daquele resultado que as outras vezes que repetimos deram. Pois bem, o Brasil está no problema sério de loucura coletiva. Então vamos olhar o que eu estou querendo dizer. De hoje para trás, nesse momento, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos mais trabalhadores na informalidade, juntando desemprego com o biscate, reprimido nas ruas e rodoviárias das cidades do país inteiro. Mais brasileiros estão na informalidade e no desemprego, 34 milhões e 700 mil, pela primeira vez na história, do que brasileiros empregados na formalidade. 33 milhões de brasileiros. O Brasil está errado. Nós temos hoje a federação colapsada. Eu estou vindo da tarefa hoje, minha tarefa me fez acordar em Minas Gerais. Um governo do PT, de uma pessoa que eu respeito, quero bem, e que não está dando conta de pagar os funcionários. Estou no Distrito Federal, governado pelo PSB, de uma pessoa que eu respeito, que eu quero bem, com todo respeito às críticas que eu ouvi aqui, e as entendo, o meu partido rompeu, e eu respeito essa atitude também, mas assim, e eu vejo esse nível de exasperação. Se nós olharmos para o Rio de Janeiro, colapsaram o Rio de Janeiro. O Palácio do Piratini, no Rio Grande do Sul, virou uma usina de destruição de lideranças. Estão picando salário, não pagam salário. Para não lhes cansar muito mais, 17 estados brasileiros estão com a receita corrente líquida menor do que a despesa corrente líquida. E o país, a União Federal, também está num constrangimento que eu nunca vi. Isso tem uma explicação ainda de hoje para trás. Pega aqui o orçamento para a gente não se apaixonar. Não, o pessoal do Cid de Saúde é muito apaixonado, muito azedo, o Ciro Gomes é muito agressivo, muito azedo, então vamos ficar frio e vamos olhar os números. Eles não mentem e não admitem paixões nem ódios. Pega aqui, figure uma bola, um gráfico, em que a metade da despesa pública, a metade, mais na verdade um pouquinho, 50,7% de toda a dinheirama que a União Federal arrecada, junto com os estados e municípios, 50,7% está sendo entregue para manejar juro e rolagem de dívida para os bancos e para os rentistas desse país. 50,7%. 29% do orçamento são os dispêndios previdenciários. Aqui envolvido tudo, setor público, setor privado, com direitos adquiridos. Em que não é o servidor público culpado de fato, eu gosto de conta, mas é no serviço público que nós vamos anotar alguns privilégios. Para não falar de ninguém, eu falo de mim. Eu, aos 36 anos, ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado, implementei o direito pelas leis imorais do Brasil a 3 pensões vitalícias que me dariam hoje 82 mil reais de direito de fazer. Eu estou contando essa história, nunca aceitei receber, para ter moral e coerência para esculhambar isso daqui. Isto continua aí muito forte. Porém, se nós quisermos entender o drama brasileiro, falei de 50,7, falei de 29%, tudo mais, educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada e o mais que vocês imaginarem das tarefas brasileiras, restam 21% do orçamento. E nós estamos, então, constrangidos. Nós estamos impotentes para responder estrategicamente ao desafio que o país tem. Vamos entender isso agora de trás para diante. O Brasil que nós temos aí fora não é propriamente uma consequência fatalista do acaso. É consequência do colapso de um velho modelo que nos trouxe com muito êxito de um passado rural, assentado na monocultura da cana-de-açúcar lá para cima e do café para baixo. O de centro-oeste não existia, né? Brasília, do gênio pioneiro de Juscelino. Isto era o Brasil, veja bem, anteontem, 1950. E nessa data o Brasil tomou um conjunto de deliberações, que eu não vou lhes cansar de descrever, de se assumir como um projeto de nação para o mundo,
replicando um conjunto de ideias que produziram um fenômeno. O Brasil, que só era capaz de produzir excedentes na monocultura do café e da cana-de-açúcar, vira em apenas 3 décadas e meia a 15ª economia industrial do planeta Terra. É muito importante para o brasileiro, isso é que eu estou achando, assim, tenho frequentado as universidades, falado com a juventude, porque essa onda de desconfiança da nossa capacidade nacional de existir, essa descrença do Brasil na política, esse pessimismo, não guarda a menor coerência com a nossa história. Todo político é simpático, fala de futuro, esperança. Não é disso que eu estou falando do passado. O Brasil não era nada, era uma grande fazenda de latifúndios escravistas que produzia cana-de-açúcar e café em 1950. E nós viramos, em 1980, a 15ª economia industrial do planeta Terra. A China vai nos tomar esse recorde, mas eu que frequento universidades por aí afora, os livros de economia do mundo chamam esse período da vida brasileira de milagre econômico. Porque ninguém acreditava que fosse possível, nos trópicos, uma nação desdentada, semiletrada, fosse capaz de produzir, né, esse fenômeno, graças a uma coesão que nós conseguimos, pelo gênio de Getúlio, de Juscelino Kubitschek, para citar os 2 principais protagonistas, mas frequentou até um período militar. O general Geisel replicou, por exemplo, o mesmo ideário. É o Brasil para o bem que temos. Porém, o Brasil que temos para o mal aí fora também não é consequência fatalista do acaso, nem do individualismo espontaneísta, das boas pessoas, que são maioria, das perversas pessoas, que às vezes parecem maioria, como esses tempos traidores que nós estamos vivenciando. O Brasil que temos aí fora é consequência também da exaustão desse modelo e de algumas das suas contradições. Quais eram as principais contradições? O Brasil, lá como hoje, e nós estamos falando de futuro, olhando a história do país, adia eternamente o conflito de construir o nosso próprio capital em casa. Então, todo este extraordinário fenômeno de crescimento econômico, de modernidade, de indústria, de Petrobras, de Telebrás, de Eletrobras, etc., etc., foi construído com o dinheiro dos outros, via criação de uma dívida, porque nós não tivemos coragem ou condição política de enfrentar a tarefa politicamente complicada de construir o nosso capital em casa. Já já eu volto ao assunto. E também, vale a pena outro dia a gente conversar sobre isso, mas a saúde, por exemplo, testemunha isso no dia a dia, porque os ciclos tecnológicos começaram a se suceder com uma pressa e com uma complexidade jamais vista na história da humanidade. E 10 anos depois que a Volkswagen já tinha feito o Fusca, a gente saía com o Fusca mais ou menos igual ao Fusca que ainda estava no mercado, que a tecnologia demorava para mudar. E isso mudou radicalmente. Por exemplo, os novos materiais, a química fina da saúde, os meios de diagnóstico médico, os materiais, tudo isso é uma sofisticação absoluta e absolutamente frenética a mudança. E o Brasil não viu essas 2 pernas do modelo quebrarem, porque nós não tínhamos democracia. Estávamos proibidos de debater nosso futuro. E aí, para fazer o consenso da redemocratização, nós abandonamos o debate sobre o que interessa, que é isso. Destreinamos o nosso povo de pedir para a política responder às questões que interessam. Emprego, salário, oportunidade, serviço público que funcione, dignidade, infraestrutura. E passamos a um debate fragmentário que, num primeiro momento, era o que tínhamos que fazer. Anistia, eleição direta, constituinte. Isso juntava do Teotônio Vilela, usineiro de Alagoas, ao João Amazonas, secretário-geral do PCdoB. Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Mário Covas, democrata cristão Franco Montoro, estávamos todos juntos neste consenso raso. Ganhamos todas. Muito importante numa hora que o movimento sindical brasileiro está sofrendo a maior agressão da história, desde Getúlio, que a gente entenda que o Brasil ganhou todas, quando se organizou, quando teve consenso, quando foi à luta, quando acreditou no povo, quando foi à rua. Nós ganhamos, a minha geração acredita no milagre da política, não é por basófia nem conversa mole. Nós, juventude, ganhamos todas.
Não perdemos nenhuma. Anistiamos todo mundo, fizemos as eleições diretas, redemocratizamos o país, refundamos a ordem democrática numa Constituição moderna, limpa, futurista, que ainda segue sendo a Constituição de 88. Portanto, a política, só ela pode produzir esses milagres. Porém, o problema é que, uma vez reconquistada a democracia, estabelece-se no Brasil um gravíssimo dissenso, uma gravíssima fragmentação. O velho modelo morre, a gente adia o debate disso até redemocratizar o país, a economia é cruel, não espera, e aí vem uma inflação violenta que perpassou. Felizmente fui chamado de velho aqui pelo nosso querido secretário, não que me chamou de velho, se afirmou como merecidamente o jovem, e eu já sou um sexagenário. Acende a luz aí para ver o povo. Para ver se eu estou pelo menos botando para dormir o povo ainda. Isso é cacoete de professor, você precisa olhar os alunos, ver se a negada ainda está prestando atenção. Então repare, nós então tivemos uma grande emergência, que não era o novo modelo de desenvolvimento, era a inflação. E aí o dissenso já aconteceu, conseguimos chegar no real, eu fui ministro da Fazenda do Itamar, já ajudei nessa fase aí, o PT já saiu do consenso, porque acreditava que o real era um truque, e o fato é que nós nos dividimos, e pior, o Fernando Henrique sabia que a inflação era, mal comparando, vocês estão aqui no ambiente de saúde, como uma febre, como sinal de infecção. Todo mundo sabe que febre não é doença. A febre é um sinal que o corpo manda para a nossa inteligência ficar sabendo que tem um agente patológico infeccioso qualquer. Pois, mal comparando, a inflação no Brasil era uma febre do colapso do modelo, e era um financiamento perverso que tirava do trabalhador, da classe média, e os ricos, como sempre, desenvolveram mecanismos de ganhar com essa doença. Mas foi tão espetacular o sucesso do combate à febre que parecia que nós tínhamos curado a doença. E no lugar de levar o doente, depois da febre tratada, para o exame, né, para a cirurgia, o Fernando Henrique levou para o funk, né? Levou o Brasil para a roda de samba, né? E aí quebrou o país. O país é uma instituição permanente, ele não fecha, ele não vai embora. Então como é que alguém diz que quebrou o país? Tem vários sintomas, mas um sintoma nós precisamos popularizar. É a proporção do valor da nossa moeda em comparação com a moeda de circulação internacional, que só existe uma, que é o dólar. E aí eu explico para vocês, não é negócio de economês, é que todos os preços da nossa vida cotidiana são imediatamente sensíveis ao valor do dólar em real. Porque a gente não compra dólar, mas a gente come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência, então tem que comprar trigo de fora, pagando com dólar. Então, se eu precisava de R$1 para comprar $1 de trigo, o pão tinha um preço. Se pelas tantas, como aconteceu com o Fernando Henrique, ali em 99, eu passar do dia para a noite precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o pão sobe tanto 4 vezes. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil adotou a estúpida política ao longo dos últimos 20 anos de exportar petróleo bruto barato, que nós temos em abundância, e importar derivados de petróleo estrangeiro. Então, 60% do óleo diesel queimado nas ruas do Distrito Federal de Brasília, de Ceilândia, de Tabatinga, são importados do estrangeiro. Então, eu precisava de R$1 para comprar $1 de óleo diesel, o preço da passagem era 1. Se de repente o câmbio passa para 4 por 1, a passagem vai estressar. Lembra de 2013? Eu não compro dólar, mas eu tomo remédio. O Brasil abriu mão de ter uma política industrial de comércio exterior, aceitou prostrado essa mitologia de que o mercado liberal vai resolver o problema. Resultado prático, 80% da química fina, dos remédios que nós tomamos, vem do estrangeiro. Então eu precisava de R$1 para comprar $1 de Tilenol, agora eu passo a precisar de R$4 para comprar $1 de Tilenol. A vida fica mais cara. O meu salário passa a valer menos, a poder de compra, porque os preços, ainda que não me contem por quê, sobem no galope do dólar e o meu salário fica ancorado no galope do real. E isso nós precisamos popularizar, porque o William Bonner todo dia diz no Jornal Nacional, a taxa de câmbio hoje abriu a R$3,20, a gente aproveita para ir tomar um copo d'água. Porque eles nunca explicaram para nós que esse é um assunto popular. Porque eles querem que isso seja aparente assunto só de quem transaciona com dólar. A gente não compra dólar, mas a gente, por exemplo, usa celular, anda de carro, usa computador.
100% do eletroeletrônico que nós usamos são de fora, vem de fora. 80% do valor do carro, mesmo montado no ABC Paulista, vem de fora. Portanto, mexeu com o câmbio, mexeu com nossa capacidade de comprar. Fernando Henrique quebra o Brasil e olha como nós precisamos nos entender. Eu conto isso com uma certa dor, mas não dá para não rir. Pelo menos eu conto todo dia e rio assim mesmo. Porque é muito engraçado para não ser trágico. O Fernando Henrique quebra o Brasil em 1999. O PT cria um movimento fora FHC. E o Lula assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E vem a Brasília entregar na mão do presidente da Câmara, Michel Temer. Não é para lascar, não, fala a verdade. Não é não? Porra, não muda nada. Eu digo, Lula, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, porque esse negócio é remédio para governo ruim, não é impeachment. Se você faz isso, uma hora dessa, um de nós vai para o poder, eles vão derrubar nós. Eu tenho isso escrito, artigo na Folha, não sei o que e tal. Pois bem, nunca houve impeachment, né? Eu estou brincando aqui, como a negada lá de Sobral chama impeachment. É mais fácil. Misturar XH com E fica bem difícil para nós lá no sertão, então impeachment fica logo, né? Então não teve o impeachment porque eles estavam no controle, né? O Michel Temer, que aparece vice da Dilma, era o braço direito do Fernando Henrique, presidente da Câmara. Olha as coisas como são, para a gente entender o que está acontecendo na economia e na política. Aí nós vamos indo. Dá-se passagem ao Lula. O Lula toma posse em janeiro de 2003 e me chama para ser ministro. Eu ajudo o Lula a organizar o primeiro momento do governo dele. Tive muita alegria, muita honra, muito orgulho e tal. E veja bem, para a gente continuar entendendo, eu não estou passando da conta que eu estou me apaixonando pelo auditório. Isso é um perigo. Eu sou do partido do Brizola, a gente começa a falar, vai-se embora. Então, repare, mas eu vou tentar resumir. Então, quando o Lula toma posse, repare bem, isso é muito prático. A preço de hoje, a taxa de câmbio estava R$ 9,00 por dólar. Presta atenção. A valor de hoje, como se hoje eu assumisse o governo, o câmbio que está a 3,15, 3,20, estava a R$ 9,00. 8 anos depois, o Lula entrega para Dilma, a todo o valor de hoje, a taxa de câmbio a R$ 1,75. O que acontece com o nosso povo? Multiplica a renda, a capacidade de comprar quase por 4. Precisava de R$ 9,00 para comprar um dólar de trigo, e agora, 8 anos depois, precisa de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de trigo, de passagem de ônibus, de remédio, de eletroeletrônico, de celular, né? Essas coisas todas. E o povo fica feliz, vai ao consumo. Só que o modelo está morto. O país não investe no desenho da produção. E quando a gente explode o consumo, como aconteceu com o Fernando Henrique por causa do real, nós começamos a importar monstruosas quantidades de tudo, como eu estou mostrando para vocês. E aí essa conta não fecha. E aí a gente quebra o país, porque é que nem banana no mercado. Se você precisa muito de banana e tem muita gente por dentro querendo comprar banana, o preço da banana naquele sábado vai subir. Se você precisa de muito dólar para fechar a conta, o preço do dólar vai subir. E isso aconteceu com o Fernando Henrique. E aí por que não quebra com o Lula? Porque a sorte ajuda quem trabalha, quem cedo madruga, e o Lula merecia isso, e o Brasil também. A China, que em 1980, meus irmãos, reparem nisso, para a gente perder o pessimismo e ver que é possível ser diferente. Em 1980, a produção industrial deste país, a nossa pátria, nosso país, nossa gente, com todos os defeitos que a negada bota na gente, o Brasil tinha um produto industrial que era a soma do produto industrial da China, da Malásia, do Vietnã, de Singapura e da Coreia do Sul, e ainda sobrava um tanto. Em 80, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico, foi ontem. Hoje, só para vocês verem, a China representa 6,5 vezes a produção industrial do Brasil. Em 80, o Brasil tirava 1/3 da sua produção da indústria, que paga os melhores salários, os melhores impostos, que, portanto, né, é o sintoma de evolução da humanidade. Ainda agora vai vir a economia do conhecimento e tal, mas ainda temos uma agenda retardatária. O que aconteceu? O Brasil tinha 30% da sua riqueza tirada da indústria, hoje é menos de 10%. Nós estamos nos desindustrializando pesadamente, isso vai explicando de trás para diante por que nós estamos com tanto desempregado, por que não temos dinheiro para pagar nada, por que o conflito distributivo se espalhou no país de um jeito selvagem, antigovernantes catatônicos, imbecis, incapazes ou até insensíveis, ou mal educados. Não faltam desses também,
para não falar nos corruptos, que virou moda, todo mundo esculhambar. Pois bem, por que com o Lula não quebra? Porque a China, ao sair do nada e explodir sua base produtiva, no caminho inverso do Brasil, a China bombou a compra dos produtos tradicionais que o Brasil vende para o mundo. Então a China, grandona que é, depende vitalmente do Brasil para comer. Então é soja, é milho, é carne, são carnes de aves, de bovinos, de caprinos, etc, etc. A China não tem petróleo suficiente, compra do Brasil. A China não tem minério de ferro, compra do Brasil. E começou a comprar tanto que os preços, durante o governo do Lula, explodiram. Olha o número. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 198 dólares. Quando a Dilma foi derrubada pelo golpe, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Resultado, com o Lula, nós explodimos mais ainda a importação, pelo consumo que explodiu. Lembra? R$ 9,00 desceu para 1,75, a renda do povo melhorou quase 4 vezes. Isso a gente vê pelo salário mínimo, mas vê pelo crédito e vê também pela rede de proteção social, que trouxe 40 milhões de brasileiros da pobreza extrema para o consumo de classe média, de pequena classe média, classe C, que foi comprar nas Casas Bahia, na Ricardo Elétrico, né, pagando 3 fornos de micro-ondas e levando só um, porque o resto é juro, né, enganado aí e tal. Mas é a farra do consumo, que o povo tem direito. Não é simples essa questão que eu estou examinando com vocês, mas é o fundo da questão brasileira. E é para a gente achar a pista do que temos que fazer para o Brasil que queremos. Pois bem, então explodiu a importação, mas explodiram os preços dos produtos que o Brasil vendia, que fechou a conta. Com a Dilma, esses preços caíram, a exportação de commodities diminuiu muito e os preços estrangeiros cresceram. De maneira que a Dilma se reelege, no dia seguinte ela estava com um câmbio de 1,75, passa para 4. O que acontece na cabeça do povo? A mesma coisa que aconteceu com o Fernando Henrique. Pior, menos ruim um pouco, mas o povo se sentiu enganado, porque passou no dia seguinte a ter o poder de compra metade do que tinha. E ninguém explicou nada para eles, ninguém apostou para dizer, meu irmão, segura na brocha que eu vou tirar a escada aqui porque o negócio desarrumou lá fora. Não, ninguém acredita na inteligência do povo. É o inferno da marketagem, da simplificação grosseira, enfim, deixa que eu chuto, o ruim é o que está aí, se eu for lá o paraíso desce para a terra, e aí a gente não politiza as questões. Resultado prático, ao filme. Fora Dilma, o movimento, pedido de impeachment e entregado na mão do Eduardo Cunha, cupincha do Michel Temer, bandido, que agora todo mundo sabe que está preso, mas quando eu disse a primeira vez, me processou, zangadinho, ladrão zangado. Não quero nem tripudiar não, porque o cabo agora está vencido, eu não tripudio sobre o vencido. Mas o fato é que esse é o nosso problema. Então repare bem, quer resolver o problema da saúde, da equação do financiamento no Brasil, nós precisamos pôr em debate em 2018 um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto nacional de desenvolvimento começa logo por negar o falso consenso, que a loucura do Einstein dizia, de que o neoliberalismo é resposta. Por quê? Porque nunca foi. Lá atrás era difícil, teoricamente, mas agora ninguém sério no mundo defende mais essa perversão. A partir da crise de 2008, quebrou a América do Norte, quebrou o sistema financeiro europeu, e ninguém sério mais defende essa perversão. O Donald Trump, presidente da República Bolivariana da América do Norte, né, perigoso comunista, está falando em política industrial, em taxa de câmbio, em proteção do mercado americano, o que evidentemente nos deveria ensinar alguma coisa, mas nós aqui, desastrados que somos, estamos replicando mofado o ideário que foi desmoralizado desde sempre e agora completamente. Então, projeto significa o seguinte: obrigar o mundo político a desenhar para nós vermos, antes de receber nosso voto, o que é que nós queremos que o Brasil seja para daqui 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. E a ideia para mim é que nós temos que interromper a desindustrialização e voltar a um rigoroso processo de industrialização.
Já não é mais tão fácil como foi no passado, mas o Brasil, Deus ajuda, tem várias saídas que a China, o Chile não tem, a Colômbia não tem, a Argentina não tem, entre nós aqui latino-americanos. Por exemplo, o complexo industrial do petróleo e gás. Já disse aqui, por isso eu posso terminar mais rápido, qual é o sentido de um país vender petróleo bruto barato e comprar derivado de petróleo gerando emprego na Europa, nos Estados Unidos? Qual é o sentido disso? Falta tecnologia? Não, a Petrobras domina. Falta o dinheiro? Não, o dinheiro que é a importação que nós estamos fazendo já está aí ouvindo a conversa. Falta o quê? Determinação, concepção estratégica de projeto. Mas dou mais 3 exemplos para a gente continuar acreditando que é possível. Não é que é fácil, é que é possível. Complexo industrial da saúde. Eu atualizei os números para vir aqui homenagear vocês hoje, que operam esse ambiente de tanto sofrimento, e vocês são pessoas especiais, porque escolher por vocação, fazer um concurso para estar testemunhando todo dia a dor, o sofrimento, a humilhação do nosso povo, nos postos de saúde, nos hospitais, só pode ser gente muito especial, uma gente que se dedica a isso. Eu sei muito de perto, que eu fui secretário de saúde do Ceará para ajudar lá num certo momento que estava meio colapsada a rede. Sei muito bem o que está acontecendo. Pois bem, o complexo industrial da saúde é o seguinte: o governo Temer, mas isso vem de sempre, no ano passado, de 17 agora, acabou agora, comprou do estrangeiro, gerando emprego na China, na Europa, nos Estados Unidos, 17 bilhões de dólares, que dá mais ou menos, arredondando, 50 bilhões de reais do complexo industrial da saúde. Quando vocês voltarem amanhã para o trabalho, amanhã é sábado, segunda-feira, vão olhar nos remedinhos, tudo estrangeiro, nos meios de diagnóstico médico, tudo estrangeiro, estetoscópio estrangeiro, prótese estrangeira, cama de hospital estrangeiro, cadeira de roda estrangeira, bengala estrangeira. Qual é o sentido disso? Qual é o problema para o Brasil montar uma estrutura de engenharia reversa associada com as universidades, pegar essa juventude e com a compra governamental, ouvindo a conversa com o dinheiro já pronto, você fazer germinar arranjos produtivos locais nos ambientes mais pobres do país? Complexo industrial da defesa, lá se vão 2 dezenas de bilhões de reais por ano. Só para vocês terem ideia, para a gente rir aqui um pouquinho, para não chorar. As comunicações militares do Brasil, minha deputada, são processadas por satélite americano. Olha, vê se pode. O GPS que guia a mira dos nossos navios e submarinos é o GPS norte-americano. O cabo sai o seguinte: atenção, negada, corre aqui no Manaus que o negócio está ficando feio. Aí o cabo liga ali o GPS, o cabo desregula um pouquinho, vai parar em Luanda, em Angola. A gente ri para não chorar. Bilhões. Aí eu vou dar um exemplo prático para vocês. A Força Aérea Brasileira encomendou da Embraer, e o Brasil é um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. A Força Aérea Brasileira encomendou da Embraer recentemente, gastou 2 bilhões de reais que está faltando para vocês, tudo aí, para fazer um super cargueiro chamado KC-390. Cacete, não é cacete não. Ô terrano, se não fosse cearense eu engrena, não? Olha aí, eu senti pela pisada. Tudo gaiato. É uma coisa impressionante. Senão nós não aguenta, né, conterrâneo? Se não debochar um pouquinho, não aguenta não. Pois bem, esse avião está pronto e é uma coisa de lindo, de perfeito. Falta 700 milhões para ele homologar e dominar sozinho o mercado internacional de 20 bilhões de dólares. Essa gente suspendeu 700 milhões e está entregando a Embraer para os americanos via uma fictícia fusão com a Boeing. Esse é o jogo. Esse é o jogo. E por fim o complexo industrial do agronegócio. Vocês acreditam? A agricultura e a pecuária mais competitiva do planeta Terra importa do estrangeiro 40% dos seus custos. O Brasil não tem uma fábrica de defensiva agrícola. Não tem uma fábrica de implemento agrícola. Qual é o sentido disso, pelo amor de Deus? Para ficar só em 4 exemplos, mas aqui o céu é o limite. Isto, então, redireciona a ideia de projeto. Nacional por quê? Ora, porque as coisas... Pois é, já falei do petróleo e gás aqui no primeiro complexo. Hã? Isso aí é com o Bolsonaro, essa parte aí. Eu espetou a cabeça do negócio do nióbio, eu já fui estudar, isso tem fundamento nenhum. Mas o Bolsonaro parece que entende esse negócio aí, do grafeno também. Não esqueça quando for perguntar para ele. De saúde foi boa, ele serviu a parte da saúde, não. A parte da saúde dele foi maravilhosa. O cara, olha, eu tenho 1 hora para falar, mas eu vou te falar só sobre a administração clínica. Porque o problema da saúde pública no Brasil é a cara da mulher gestante.
tremeu nem uma beiradinha do rosto, rapaz. Falou com a maior cárie, porque o que acontece? A mulher tem a cárie, vai ter um parto precoce, o menino vai para o UTI neonatal, isso é caro pra cacete, e pronto. Então essa parte ainda tem que resolver. Então vamos resolver como? O pré-natal tem que ter o dentista, e a outra parte acaba que é hipertenso. Então tem que botar um profissional de educação física para tomar a pressão do elemento. E aí nós vamos resolver o problema da saúde pública no Brasil. Olha, eu decorei essa parte porque quando eu fico zangado, pensando que a coisa vai ser difícil, eu dou uma olhadinha, rio um pouquinho. Aí tomo coragem de novo. Porque se for assim, vai ser bom o debate. E assim, desenvolvimento tem a ver, finalmente, eu termino agradecido pela atenção de vocês, é uma opção que o Brasil não pode deixar de ter. Por quê? Porque de 80 para cá nós crescemos 2% ao ano. E a nossa população cresceu 1,7% ao ano no mesmo período. Por cabeça, então, o Brasil está crescendo de 80 para cá 0,4%. Como nós temos a pior concentração de renda do mundo, chegamos ao paroxismo sem precedente na história da humanidade, nem nos principados da tribal do fundo da África Antiga, nós não temos o seguinte número. 5 brasileiros, ano passado eram 6. 5 brasileiros acumulam hoje a fortuna equivalente de 100 milhões de pessoas, que é metade da nossa população. E isto é a pista de por onde temos que resolver o problema. E a equação é que o Brasil tem que se desenvolver, tem que se libertar dessas amarras do financismo que garante 50% do orçamento para o rentismo e apostar na produção e no trabalho. E a produção e o trabalho tem a ver com decência na remuneração e nas condições de trabalho. Só para ter informação para a luta de vocês, aviltar salário nunca botou país nenhum do mundo para frente. Por exemplo, o capitalista brasileiro, 10 anos atrás, dizia que nós estamos perdendo a parada para a China, porque a China tinha um salário muito menor do que o Brasil. Informação cultural, há 3 anos a China passou o custo por hora trabalhada do Brasil. O Brasil está ficando para trás entre os países emergentes como a pior massa de salários do país, do mundo. E nós precisamos lutar por isso. Lutar por isso significa participar da luta do conflito distributivo. Porque se é fácil com o professor desenhar o quadro, e isso me anima de que é possível, a luta política é tremenda. Porque um sistema tributário que cobrasse sobre lucros e dividendos, que cobrasse sobre heranças, que cobrasse sobre a transação financeira dos grandes, especialmente de forma progressiva, vira o jogo fiscal do país em menos de 2 anos, secretário. Vira o jogo fiscal. Aí uma coisa é o sindicalista sentar para negociar com o governador, com o secretário, com margem fiscal onde ele aponta. Aqui está, Distrito Federal, arrecada os tributos estaduais, o ICMS, o IPVA, arrecada os tributos municipais, o ISS, o IPTU, para dar o exemplo, e ainda recebe transferências da União pelo acordo de transferência da capital lá atrás. A soma disso é tanto, o gasto por cabeça é tanto, o gasto com funcionário, a conversa muda. Perde completamente a autoridade moral quem não estabelecer, como eu fiz no governo do Ceará, e eu quero terminar, um coletivo em que eu pessoalmente sentava com a liderança sindical todo mês, e o pau quebrava e depois a gente saía para tomar uma juntos, éramos amigos e tal. E é o que tem que fazer. Não é negócio de folga, de demagogia, não. Quebrava o pau. Quebrava o pau, está aqui a conta. Diga que eu tiro, daqui eu não tiro. Eu vou dizer para o povo que vocês querem fazer isso. Quebrava o pau, no fim, todos tiveram os reajustes decentes, governei com paz, fui o governador mais popular do país, e não é porque fiz milagre, é porque acredito em reunir os diferentes para achar o caminho. Muito obrigado a todos.